1h em ponto. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Edição de Notícias. Você confere imagens aéreas de Vitória da Conquista. A tarde deste sábado é de sol entre nuvens. A temperatura média neste momento é de 24 graus. Estaremos juntos até 1h30 da tarde para te deixar bem informado. Vamos agora aos destaques deste sábado, dia 4 de outubro. O tempo seco e as altas temperaturas contribuem para o surgimento de incêndios em Vitória da Conquista. Muitas vezes a ação humana é a principal causa. A atleta de Vitória da Conquista ganha medalha de bronze no Campeonato Mundial de Muay Thai, realizado na Tailândia. E ainda, aos 77 anos, formando do curso de agronomia da UESB, é inspiração e exemplo de perseverança para colegas e professores. É informação, formação e conhecimento no seu sábado. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora, no Edição de Notícias, que está só começando. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre as queimadas em Vitória da Conquista. Este é o período do ano que as ocorrências são mais frequentes no município. De setembro a dezembro, o tempo seco e as altas temperaturas contribuem consideravelmente para o surgimento dos incêndios e a ação humana, na maioria das vezes, é a principal causa. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. Céu bonito, azul e sem nuvens. O que pode parecer apenas um dia agradável, esconde um problema que atinge milhares de pessoas. É a baixa umidade do ar, muito comum nessa transição de estações. O resultado é um ambiente propício para o aparecimento de alergias e problemas nas vias respiratórias. Então, essa questão da baixa umidade, né, o ar fica mais seco, como você falou. E o que precisa? O organismo precisa preparar esse ar, tratar esse ar para ele chegar no pulmão de uma forma adequada. Ele passa pelo nariz, que é um canal de transporte, até chegar no pulmão. Então, o nariz tem essa função de aquecer, filtrar e umidificar o ar. Então, o nariz acaba trabalhando um pouco mais para umidificar. E essa mucosa, que é a pele que a gente tem dentro do nariz ou na garganta, acaba ficando mais ressecada. Acaba com isso ficando irritada, acaba inflamando e provocando ou desencadeando doenças ou piorando as doenças que o paciente já tem. O tempo seco traz muito desconforto para quem já tem problemas respiratórios. Alergia, dentre outras doenças, ficam ainda mais frequentes, que é o caso da Séfora, que está aqui comigo e que sofre com alguns desses incômodos. Séfora, conta pra gente, né? Quais são esses problemas que você sofre com esse período, com esse tempo seco e como você lida com isso no dia a dia? Eu tenho diagnosticado a rinite, a bronquite asmática e a sinusite também. Então, a gente mora numa cidade aqui, Vitória da Conquista, ela tem uma oscilação climática muito intensa, então mesmo que esteja inverno, tá calor aqui na cidade. E por ter essa oscilação no decorrer dos dias, das semanas, eu acabo tendo muitas reações. Então, por exemplo, é muita coceira no nariz, na garganta, nos olhos, a falta de ar mesmo, principalmente à noite, antes de dormir, que é o momento que fica mais frio aqui na região onde eu moro. E no decorrer do dia é até a sensação de, por exemplo, o cheiro de sangue no nariz. Quando está muito seco o clima, o meu nariz ele dá aquela sensação de estar mais seco, então eu sinto o cheiro de sangue, às vezes de poeira também, é um incômodo muito grande. Então é sempre saindo de casa com a minha bolsinha de remédio, com a minha bombinha de asma, o meu spray nasal e também colírio, para evitar ficar coçando os olhos sempre, porque até essa coceira em excesso tem me prejudicado bastante. E essa realidade não é só dela. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, esses problemas podem atingir cerca de 30% da população. O especialista reafirma que essas doenças respiratórias são muito comuns nessa época do ano. As primeiras relacionadas ao ressecamento, né? Ressecamento da mucosa. Você vai ter o lábio ressecado, você vai ter o ressecamento do nariz logo na entrada, então é comum sangramentos nesse período nasais, tá? As rinites, inflamações de garganta, faringites também acabam piorando. A rinite alérgica também piora, então o paciente pode escorrer o nariz, passa a espirrar, ficar mais entupido também é outro sintoma comum que acontece nessa época. As crises ficam mais frequentes também. Séfora faz parte desse grupo.
E quando sua alergia ataca, precisa recorrer aos remédios. E se ela demorar, até falta de ar pode sentir. Hoje em dia, por eu ter um conhecimento melhor das minhas ites, né, eu consigo tratar de uma forma mais tranquila. Mas eram pontos, assim, tipo, que eu tinha que ficar no hospital usando nebulização, sempre buscando atendimento médico, sempre usando antibiótico, remédios muito fortes. Então, quem tem asma sabe que a medicação de asma é muito forte. Então, tipo, eram medicações que me deixavam piores também do que a própria falta de ar que eu sentia. Então, já cheguei a ponto, assim, tipo, de passar horas no hospital fazendo uso de medicamentos, de tratamento ali para asma, sempre fazendo acompanhamento e usando medicações muito fortes por um prazo muito longo, tipo de 60 dias. Então, é um tratamento muito intenso, muito complicado. E, graças a Deus, hoje em dia eu tenho um conhecimento melhor que eu consigo prevenir, às vezes, para não chegar a um ponto de uma crise que nem eu tinha antes. E com esse tempo seco, não tem ite que aguente. Rinite, sinusite, faringite. Para evitar que os sintomas se agravem, o médico recomenda alguns cuidados que podem ser essenciais nesse momento. Então, a informação mais importante são os cuidados com o corpo de uma forma geral. Então, a hidratação eu acho que é o mais importante. Manter o hábito de tomar líquido, água, tá? Se não for água, alimentos ricos em líquido, como melancia, abacaxi. Isso ajuda a hidratação. O corpo precisa ter água para regular, para melhorar o aspecto dessa mucosa que eu falei, tá? Essa é uma medida importante. Outra, cuidado com o ambiente, limpar a casa com pano úmido, deixar um balde com a água e uma toalha, isso também ajuda a umidificar. O umidificador também pode ser uma coisa. Esses são os fatores. Manter os hábitos saudáveis de atividade física regular, evitar os extremos de temperatura. Você está num ambiente que está quente com ar-condicionado muito gelado, então deixar o ar-condicionado na temperatura mais próxima do normal. Vai entrar no carro com ar-condicionado, num banco, um lugar que tem que se cuidar. Usar agasalho se estiver muito frio, se preparar para isso. É uma forma de tentar minimizar esse choque. Essa diferença do quente para o frio. O Edição de Notícias vai para um intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer a atleta de Vitória da Conquista, que foi destaque na competição de Muay Thai na Tailândia. Vamos abrir a nossa janela para Jequié. O sábado por lá é de muito sol. As temperaturas vão variar entre 19 e 28 graus. Não saia daí. O Edição de Notícias volta já já. Quer saber mais sobre o pé de meia? A data da próxima vacinação. Seus direitos no trabalho? A gente te conta tudo isso e muito mais. Na Agência Brasil tem informação pública, gratuita e de confiança. agenciabrasil.ebc.com.br. Notícias direto da fonte para conhecer seus direitos e ficar por dentro das políticas públicas. Agência Brasil, 35 anos. Cidadania em pauta. Estamos de volta com a Edição de Notícias do seu jornal local no sábado. Foi exibido na UESB o filme Entre Paredes, uma produção apresentada como trabalho de conclusão por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual. A ideia é que o filme seja também exibido em festivais por todo o Brasil. Confira na reportagem. Sobre uma filhote de lobo machucada, perdida na floresta, tentando voltar para casa, sendo guiada pela voz da mamãe lobo. Não se faz cinema sozinho. A frase ouvida no primeiro dia de aula acompanhou a então estudante, Jean Amorim, até o último dia do curso. É um processo muito plural, a produção de um filme. E por mais que eu seja roteirista, por mais que eu seja diretora de um filme, ele não é só meu. Ele é um processo de todo mundo que fez parte, não só dentro do set de filmagem, como fora também. Todas as minhas referências, todas as pessoas que estiveram do meu lado, que me ajudaram de alguma forma, todas as experiências que eu tive, e as pessoas, claro, que estiveram comigo dentro do set de filmagem, naquela jornada de diárias de gravação junto comigo, me deixou bem claro para mim, abriu muito os meus olhos, que realmente cinema você não consegue fazer sozinho. Juntos, Jean Amorim,
e Matheus Matos assinam a direção do média-metragem Entre Paredes. Então, Entre Paredes é uma história de uma roteirista que se vê num momento de questionamento sobre sua própria vida, sobre seu próprio estado de espírito, né? Ela é uma mulher que escreve histórias, que tem um domínio de várias histórias, mas não tem um domínio da sua própria, que se vê muito passiva diante das decisões da sua vida. E nesse filme a gente vê uma quebra disso, a gente vê a personagem utilizando o recurso da quebra da quarta parede, que é um recurso que eu particularmente gosto muito. Ela vê um escape disso, vê um escape das próprias correntes que ela criou em volta de si mesma. E esse filme, ele retrata isso, ele retrata essa vontade de ter conexões dentro e fora da sua própria história. A produção, apresentada como trabalho de conclusão do curso, foi selecionada para receber financiamento da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. No curso de cinema, a gente acabou fazendo várias produções para algumas matérias e tudo, e na grande maioria a gente não tem dinheiro nenhum para fazer. Normalmente a gente faz, a cada membro da equipe dá um dinheiro para ter alguma coisa para fazer, ou pelo menos comer um lanche. E nesse caso, desse filme, ter um dinheiro que veio de uma lei, de um edital, que foi uma grana que a gente não esperava ter, foi assim, um divisor de águas. A gente não esperava que passaria na Paulo Gustavo, porque a gente não passou na primeira lista, a gente passou só na segunda. Então a gente estava já quebrando a cabeça, imaginando como é que a gente ia fazer um filme tão longo, com tantos detalhes, tantas locações, tantos cenários, com nada. E a gente estava pensando já em fazer talvez uma rifa, alguma coisa assim. E aí com o dinheiro, isso daí facilitou muito, né? Porque a gente conseguiu pelo menos pagar toda a equipe e pagar pelos equipamentos que a gente veio a usar, né? Na frente e atrás das câmeras, ao todo, foram 17 pessoas trabalhando. Eu estou aqui com uma parte do elenco e da equipe técnica. Por exemplo, a Tiffany, ela estava lá, né? Você fez o quê, Tiffany? Eu fui a segunda assistente de direção de fotografia. E a Estela? Eu fui a atriz e interpretei a Kate. O Carlos, que está ali? Eu fui ator, eu interpretei o Semi. Queria saber de vocês qual foi o maior desafio para fazer o filme. Eu acredito que foi o cansaço. São muitos dias de gravação, a gente começava de madrugada, saía muito tarde. O cansaço realmente pegou, mas a gente estava ali firme e forte. Você também? Pra mim foi a locação, porque era num lugar onde passavam muitas motos, fazia muito barulho, muito calor. E aí com o figurino quente também, toda hora tinha que retocar maquiagem porque a gente suava e tinha que gravar de novo e de novo. Quem tá assistindo nem sabe os perrengues, né? Pois é, acho que pra mim foi o que dificultou um pouco mais. E você, Carlos? Acho que o calor e o som também, que a gente teve alguns problemas por causa da movimentação que acontecia ali na rua, perto da locação. Então foi um pouco complicado em algumas diárias, mas é isso. Mas e o resultado, valeu a pena? Valeu, com certeza. Outro desafio foi lidar com o tempo de produção. A gente passou na Paulo Gustavo em agosto, e aí em novembro foi quando a gente rodou o filme. Então, ter tido só esses 3 a 4 meses para se preparar para tanta coisa, porque é um filme de uns 28 minutos, o resultado final, não é um filme pequeno. O roteiro tinha 40 páginas, então a nossa expectativa é que ele fosse ter mais ou menos de 40 a 1 hora de filme. A primeira leva dele, assim, né? O primeiro corte. Então era muita coisa para resolver. E ter tido só esses 3 meses, sinto que foi uma das questões. A exibição na sala Jorge Melquisedeque, na UESB, marca o começo da trajetória do filme, que deve passar por festivais antes de chegar ao grande público. O que vale é a intenção. Você paga pelo que você derrubou, eu pago pelo que eu derrubei, é tudo certo. Filhote de lobo, machucada, perdida na floresta, tentando voltar pra casa. Mas você pode pedir o que quiser. E é claro, eu vou pagar por isso, senhora. Adorado. Vamos falar agora de esporte. Uma atleta de Vitória da Conquista tem levado o nome da cidade para as principais competições de Muay Thai no Brasil e no mundo. Uma das conquistas mais recentes foi a medalha de bronze no Campeonato Mundial realizado na Tailândia. Confira. Estou aqui
aqui no aeroporto de Bangkok, voltando para o Brasil, levando a medalha de bronze. Essa é a Juliane Brito em Bangkok, na Tailândia, lutando Muay Thai. Imagina só, o sonho de todo atleta, poder praticar a arte marcial na terra em que ela nasceu. Mas claro que essa história não começa aqui, né? Na real, a Juliane só teve o primeiro contato com o esporte cerca de 4 anos atrás. O Muay Thai, eu conheci ele há uns 4 anos mais ou menos. Conheci através de um amigo de escola, sempre me chamando para ir. Às vezes em algumas apresentações em questão de esporte, sempre eles levavam aparadores para poder fazer uma demonstração. E aí, através disso, sempre me convidando, eu fui conhecer a academia. De primeira eu não treinei, só fui olhar como que era, fui ver o treino. E aí, depois de, creio que 1 semana, foi onde eu fiz minha matrícula na academia e comecei a treinar. Daí para frente, foi dedicação máxima ao esporte. E o resultado veio na medida. A Juliane logo se tornou um dos principais nomes do Muay Thai na Bahia e um exemplo para jovens atletas do estado. Veio então o convite para representar o Brasil no 7º Campeonato Mundial, lá na Tailândia. Ali, quando você está naquele momento ali de treinar ou de lutar, é um momento que tudo sai da sua mente. Então, acho que isso me fisgou bastante. Questão de esquecer muito das coisas externas e focar mais no que estava acontecendo em cima do tatame. Você fica hiper focado. Exatamente. Quando você está ali, você exige uma concentração que, às vezes, você acaba esquecendo do que está acontecendo lá fora. A nossa atleta fez bonito e trouxe para casa a medalha de bronze do campeonato. Foi, acho que sem dúvidas, uma das experiências da minha vida que eu nunca vou esquecer. Primeira vez na terra do Muay Thai, onde tudo nasceu. Então, quando eu cheguei assim, eu já fiquei meio impressionada. Eu achei que eu teria uma visão meio genérica, igual os gringos têm do Brasil. Vai chegar na esquina, vai ter carnaval e capoeira. Cheguei lá também com essa visão. Eu achei que em toda esquina ia ter Muay Thai, mas não teve. Porém, é um Muay Thai de alto nível. As academias todas têm um alto nível. Então, da menor até a maior, todas são muito iguais. Então, assim, um padrão de treinamento, acho que foi uma das coisas que mais me pegou, assim. Foi um treino mais intenso, mais técnico e que exige muito mais de você, só que te ajuda bastante a evoluir também dentro do esporte. Mas ela não esquece de quem esteve por perto enquanto dava os primeiros passos no tatame. Como o projeto social Lutando pela Fé, que segue formando campeões no bairro Convêima. Eu comecei em uma academia diferente, fiquei 2 anos mais ou menos por lá, e aí eu fiquei um tempo sem treinar, e quando eu vim para o projeto foi quando eu conheci o meu professor, que foi Fagner Sagat. Conheci o projeto, não era aqui, era em outro lugar, um espaço bem menor comparado a esse, e aí foi onde eu comecei essa vontade de lutar. Foi quando eu conheci Sagat, foi quando eu conheci o projeto também. E para mim foi muito como um acolhimento, creio que não só para mim, mas para todo mundo que participa dele. Acho que é um projeto que tem uma importância muito grande, não só aqui no bairro, mas em outros bairros, porque tem outros projetos ligados a esse daqui. E acho que isso traz uma importância muito grande até para a construção de caráter das crianças daqui do bairro hoje. Sem tempo para descanso, a Juliane segue uma rotina intensa de treinos de olho no próximo Mundial, que vai acontecer em 2026. Onde? De novo em Bangkok, na Tailândia. Isso, agora em outubro, provavelmente no dia 18 de outubro, eu vou lutar o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, que vai acontecer lá em Brasília. E esse campeonato é uma seletiva para o Mundial, que vai acontecer também, não me lembro o mês, mas é no próximo ano, 2026, se eu não me engano, em maio. Dependendo do resultado que acontecer no Brasileiro, aí vou receber a convocação para o Mundial. E estou com expectativa alta, consegui um 3º lugar nesse campeonato desse ano. E eu espero que agora eu consiga me preparar mais para conseguir o 1º lugar dessa vez. A nossa torcida está com você, Júlia. No próximo bloco, você vai conhecer a história de superação de um concluinte muito especial do curso de agronomia da UESB. E vamos abrir a nossa janela para Itapetinga. Por lá, sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Nós vamos para o intervalo, que é bem rápido. Edição de notícias, volta já já. Música
Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. O Edição de Notícias, sua companhia no almoço de sábado, já está de volta. Você agora vai conhecer a história do senhor Edemir Pereira. Aos 77 anos, ele é concluinte do curso de agronomia da UESB. Inspiração e exemplo de perseverança para os colegas e professores, ele será homenageado com o nome da turma, em reconhecimento à sua trajetória. Acompanhe. Aulas, trabalhos em grupo, provas. Essa é uma rotina comum para muitos jovens. E desde 2018 também é a rotina do seu Edemir, que aos 77 anos está prestes a se formar no curso de agronomia da UESB. Ao longo de 10 semestres, o simpático Dema se tornou símbolo de persistência, humildade e amor pelo conhecimento. Essa é a prova de que educação não tem idade nem ponto final. Esse sonho, como eu falei anteriormente, começou em 1971, quando eu fui para Salvador estudar e não tive condição de continuar lá em função do poder aquisitivo que era baixo. Mas aquilo não me saiu da cabeça. Eu falei, um dia eu quero prestar vestibular, quero fazer algum Enem para entrar na universidade. E volta e meia eu passava aqui na UESB e ficava admirando aqueles alunos com os livros debaixo do braço, as mochilas, e eu ficava não com inveja, mas admirando. Eu falei, eu vou estar nessa posição também. Aí comecei estudando dentro de casa, fiz o Enem, passei e hoje eu estou fechando o meu ciclo, que agora em dezembro, por exemplo, eu estou terminando o curso de agronomia, mas eu espero continuar estudando aqui e fazendo outros cursos. Depois de uma vida inteira dedicada à carreira da contabilidade e outras funções, seu Edemir resolveu começar de novo. E foi essa busca pela novidade que o trouxe até a UESB. Recomeço que ele abraçou com a mesma dedicação com que viveu cada etapa da vida. E faculdade, a universidade, a gente conhece o que é novo. A partir da galera, vou usar a linguagem da galera, a partir da galera são pessoas jovens, né? Então a gente conhece muita gente nova, conhece muita disciplina nova, conhece muita coisa nova. Então é isso que eu gosto na minha vida, de procurar o que é novo, o que é bom. E esse entusiasmo pela vida e pelo novo se comprovou no dia a dia da universidade. Os colegas e professores de seu Dema relatam que ele sempre senta na primeira fileira e se destaca pela dedicação, pontualidade, vontade de aprender e de superar os desafios impostos pelas diferenças geracionais. Ele vem com essa gana por conhecimento e traz esse frescor para a nossa universidade. Por que eu digo frescor? Porque nós estamos aqui habituados, enquanto professores, a receberem alunos do ensino médio, com aquele perfil etário. E o seu Edemir, ele entra dentro da universidade, quebrando esse paradigma, fugindo desse idadismo comum que tem nas universidades, e mostra esse novo olhar, dizer que a universidade é um local aberto para todas as idades, todos os perfis, todas as etnias, todas as diversidades. O olhar atento que une o saber da vida com o saber da ciência. O Edemir tornou-se assim aquela referência, aquele espelho, no momento em que a busca pela universidade dos jovens está cada vez menor. Eis que aparece o Edemir para dizer: o conhecimento é fundamental, o conhecimento não tem idade, o conhecimento nos leva a ser um cidadão, né, dotado de conhecimento para conseguir os nossos objetivos mais para frente. E não é só na sala de aula que seu Dema se dedica. Ele marca presença em todas as atividades propostas pelo curso e pelo centro acadêmico. A gente sempre trouxe palestras e minicursos para tirar um pouco dos alunos da sala de aula para estar presente, até mesmo para a sua formação, né? Descobrir qual caminho quer seguir, a área vegetal, a área animal, e seu Edemir sempre esteve presente, né? Sendo também um aluno muito pontual.
Seu Edemir torna a falar, é um exemplo para nós. Entre os colegas, ele conquistou respeito, admiração e muitas amizades. Muito gratificante estar ao lado dele, porque é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa que, não somente para mim, mas como especialmente para os mais jovens, ele traz para a gente a força de viver, a vontade do aprender, o crescimento diário. E, como sempre dizemos, né? Muitos falam seu Edemir, outros Deminha, e nós simplesmente dizemos Dema. E é uma pessoa que realmente nos traz assim inspiração de vida, especialmente na vida acadêmica. E para coroar essa trajetória que por si só já é simbólica, o seu Dema foi surpreendido com a notícia de que Edemir Pereira será o nome da turma que vai se formar em março do ano que vem. Mas eu fico lisonjeado em receber essa homenagem. Eu acho que é tudo na minha vida isso aí. Chegar numa condição dessa, na idade que eu tenho, e receber essa homenagem, eu acho que é tudo na minha vida. Mas a formatura não vai ser o fim. É só o começo de um novo capítulo na vida do seu Edemir. Tenho essa responsabilidade de levar a agronomia para outros cantos, né, de qualquer da Bahia ou do Brasil, ou qualquer lugar que eu vá, eu tenho essa responsabilidade. Seu Edemir é exemplo para todos nós. O Edição de Notícias está ficando por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Para falar com a nossa produção, envie sua mensagem para o 773424-8766. A seguir, você fica na companhia de Mário Ribeiro, que traz para você as principais pesquisas científicas do Nordeste brasileiro no Universiência. Muito obrigada por sua companhia, um excelente fim de semana. E até a próxima.